Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Tudo bem, doutor Henrique? Boa tarde. Tudo bem, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora ouvindo o senhor. Doutor Henrique, eu não sei se a gente respondeu a dúvida de um ouvinte. Lembra aquele negócio de rubor facial? Como é que era? Rosácea. A gente respondeu? Que você falou, eu vou pesquisar esse trem, vou trazer aqui, vocês vão ver que eu dou aula de rosácea. Pesquisou, perguntou aí, doutor, dos colegas? Doutor Henrique. Não foi? Pesquisei a semana sobre rosácea. Só lembrar a dúvida rosácea dela. na ponta da língua. A dele, né? Vou pegar o nome do ouvinte aqui. Ele disse que tinha isso, rosácea. A gente ficou na dúvida, será que é rubor facial? Não é? Enfim, doutor Henrique, calma, vou pesquisar. Responde, doutor, por favor, e obrigado. É o seguinte, rubor facial é uma coisa, rosácea é outra. Rubor facial é quando, por algum motivo, os vasos sanguíneos da face, eles abrem um pouco mais, chega mais sangue, você consegue ver através da pele, fica mais vermelho. O que você está vendo no cara que está com vergonha? Nada mais é do que sangue na pele. A pele vasculariza mais. Isso é um efeito fisiológico, isso é um efeito que acontece porque você ficou com vergonha, ou porque você pegou mais sol do que deve, ou porque você fez força. Por algum motivo, vai mais sangue para a região da face. Isso é uma coisa. A outra coisa é rosácea. Rosácea é considerada hoje uma alteração mais patológica do fisiológico, ou seja, está mais se aproximando da doença do que a uma alteração esperada. Por quê? Rosácea é mais ou menos a mesma coisa, só que de forma exacerbada. Eu tenho vascularização mais aberta, os vasos mais dilatados, com mais sangue, mas por razões inflamatórias. Eu inflamo um pouco esses vasos da face e não se sabe a causa. Esse é o problema. Como eu não sei a causa, o meu tratamento para na hora que eu estou no pico dessa rosácea, na hora que essa rosácea está acontecendo, ele é inefetivo. Então, qual é a sacada dessa história toda? É você não entrar na rosácea, é você não deixar com que seu rosto fique vermelho. E aí tem desde alimentos que o cara sabe que quando ele come ou chocolate, ou camarão, ou não sei o que lá, ele fica mais vermelho, aí deve se evitar, até passando por protetor solar, diminuir a quantidade de calor na região, trabalhar em locais mais frios, com ar-condicionado. Então a sacada para quem tem rosácea é não disparar a rosácea. Porque depois de disparado, além de ficar vermelho, que é um aspecto só físico, Mário, aquilo coça, aquilo pode ser maior índice de feridas, aquilo tem maior índice de infecção. Então a sacada é não entrar na rosácea. É mais ou menos isso. Na série Grey's Anatomy, tinha uma moça que tinha uma rosácea muito forte, assim, ela ficava muito vermelha, aí operaram o cérebro dela. Mas eu não posso confiar. E aí esse aí, assim, eu perguntei para 2 pessoas, isso não é um tratamento sine qua non, assim, não é uma coisa que, tem rosácea, vamos operar. Não. Não existe isso no mundo, não. A sacada da rosácea não é interromper a rosácea, é não deflagrar a rosácea. Mário, existe um outro fenômeno aí nessa conversa, acabou surgindo outros exemplos, existe um fenômeno chamado fenômeno de Raynaud, que é um fenômeno que dá principalmente nas mãos, em quem tem contato com o frio. Quem tem Raynaud vai falar para nós aí, quer ver? O Raynaud é mais ou menos o seguinte, eu ponho a mão no gelo, por exemplo, quando eu olho para minha mão, ela fica com áreas brancas, áreas vermelhas e áreas meio verdes ou até roxeadas. Esse fenômeno que traz essas 3 cores ou 4 cores é chamado de um fenômeno de Raynaud e ele também é um fenômeno vascular. Tem menos importância em relação à inflamação, mas tem importância às vezes para algumas doenças reumatológicas. O fenômeno de Raynaud, que dá em um bocado de gente aí, ele é um fenômeno muito ligado, geralmente é mais em mulher e tudo mais, ele é um fenômeno bonito de se ver na mão, ele é muito diferente. Quem tem fenômeno de Raynaud e mostra para as pessoas, chama atenção o fenômeno de Raynaud. Então tem algumas alterações na pele que são transitórias, como essas que nós estamos conversando, que podem ou não significar doença. E aí qual é a sacada de um dermatologista que a gente conversava? A sacada é, você está vendo que você é diferente de um padrão, cara. Sua pele fica mais russa, se você riscar a sua pele, ela fica como se fosse um caminho que você riscou, isso chama de dermatografismo. Procura, porque isso pode ser, não há doença, mas pode ser um dos sintomas de uma doença. Então procura, é menos urgente do que a dor no peito, que a gente brinca aqui, dor no peito é um trem que você não fica sentindo em casa. Você primeiro vai no médico, deixa o médico te falar que não é nada, e a partir da hora que ele falar que não é nada, você sente em casa com mais tranquilidade. É menos urgente,
Mas é legal passar no dermatologista para falar, ó, cara, eu tenho isso. Isso quer dizer alguma coisa? Isso é secundário a alguma doença? É interessante que as pessoas se deixem examinar por conta disso, porque pode ser que seja a ponta do iceberg. Perfeito. Tem outras... Mário, só fazer o nome do ouvinte que mandou pra gente, só para contemplar, foi o ouvinte Marcos que mandou a dúvida pro Dr. Henrique Bonaldi aí sobre a rosácea. Boa, Marcos. Ele mandou áudio? Não, tava só complementando, informando o nome do o nome ouvinte. dele, Márcio, desculpa, dele. Eu viajei aqui. Desculpa. Desculpa. Doutor, a Camila mandou pergunta semana passada. Doutor, pode explicar o que acontece no organismo de quem bebe cerveja todo dia? É o seguinte, Camila, cerveja tem 2 problemas na cerveja. Primeiro é o álcool e o segundo é o índice glicêmico, que a gente chama, é a quantidade de açúcar que tem na cerveja. Cerveja é cevada, como se fosse trigo, é massa. Você está comendo macarrão em forma de bebida alcoólica. Então, um dos problemas é diabetes, um dos problemas é a carga a mais de glicose, de açúcar que você está dando para o seu sangue. O outro é o álcool. Um, então, gera diabetes, o outro gera lesão no fígado, e o fígado, com essa lesão mais contínua, diária, ele acaba entrando em fibrose, ele cicatriza igual um queloide e para de fazer as funções que ele sempre fez. Filtrar, metabolizar, trocar uma substância pela outra, construir bile. Então essas coisas que o fígado faz, ele acaba tendo dificuldade de fazer. E aí isso chama cirrose. Então a bebida cerveja especificamente tem esses 2 problemas. Aumenta a possibilidade de você ter descontrole da glicose e aumenta a possibilidade de você ser um cara hepatopata, ou seja, doente do fígado. Entende? Tá clara a resposta. A Camila insiste, não agora cerveja. Um tio meu, ela mandou semana passada a pergunta, vou fazer, Camila. Um tio meu morreu de infarto fulminante. É possível alguém da família ter esse problema também? É genético? Mário, os infartos fulminantes, aqueles infartos que dá em casa, o cara fala que morre dormindo, né? Eles têm uma maior propensão a ser geneticamente determinados do que alguns infartos que são construídos pelo indivíduo, né? O cara que é hipertenso, diabético, fuma, obeso, não faz atividade física, trabalha igual um doido, não relaxa, não dorme bem, tem apneia do sono. Esse cara ele vai construindo o infarto. E esses infartos de quem vai construindo, às vezes, não são os fulminantes. O fulminante, inclusive, vocês vão lembrar aí, ó, o fulminante ele é mais comum em indivíduos mais jovens, adultos mais jovens, do que num velho de 90. O idoso de 90, quando ele infarta às vezes numa gravidade até menor. Por quê? Porque como ele foi construindo a doença ao longo do tempo, ele foi tendo tempo dele mesmo criar algumas pontes, alguns vasos novos para nutrir aquela região que ele estava obstruindo o vaso que ele nasceu com ele. Então, infarto fulminante, principalmente em quem tem menos de 60 anos, sempre deve ser levado em consideração, principalmente para quem não tem doença grave de longa data, pressão alta, diabetes, tal. Esse cara sempre liga o alerta para o próximo membro da família, sempre. Perfeito. Aí outra dúvida que chegou semana passada do Anderson, o senhor até se empolgou quando o senhor ouviu isso. Opa, essa eu quero falar, vamos lá. Boa tarde, eu tenho miocardiopatia hipertrófica no ventrículo esquerdo diagnosticada em 2020. Desde então, fui orientado a não realizar exercícios de alto rendimento, apesar de não fazer uso de medicação continuada. Quais exercícios e com quais frequências eu devo fazer? Hoje tenho 32 anos e até os 29 segui uma vida sem restrições. E os exames anteriores não diagnosticaram essa hipertrofia. Mário, é o seguinte, tá me escutando aí? Perfeitamente. Então tá bom. É o seguinte, cardiomiopatia hipertrófica chama cardiomiopatia porque é doença do músculo do coração. Fala ao contrário, cardiomiopatia, apatia é doença, então é doença do músculo do coração. Cardiomiopatia hipertrófica é uma condição do sujeito que do nada, porque Deus, Buda, Alá, Iemanjá, mandou o cara ter o ventrículo grosso, a parede do ventrículo é grosso. Imagina aí o coração da galinha que nós estamos comendo, quando você olha no coração da galinha, ele está mais forte, mais endurecido. A cavidade que tem lá dentro do coração, quando você corta o coração da galinha, vocês vão lembrar que ele é bojudinho, ele é como se fosse uma bexigazinha. Tem uma estrutura lá dentro que é onde o sangue entrava para ser bombeado. Na cardiomiopatia hipertrófica, essa área ela é menor, porque cresce muito músculo, fica muito músculo para pouca região que ejeta o sangue, para pouca cavidade. Esse tipo de indivíduo, como ele tem músculo demais,
a contração dele é disforme, ele não contrai de forma adequada. Então, uma das coisas que podem acontecer com quem tem cardiomiopatria hipertrófica é quando o cara contrai o coração, ele começa a contrair ou contrai melhor a via de saída, a via que está saindo o sangue. Lembra que quando eu contraio o ventrículo, ele é uma bomba que contrai de baixo para cima. Eu contraio de baixo para cima porque em cima está o cano por onde sai esse sangue. Na cardiomiopatria hipertrófica, Mário, tem hora que aquela parte lá de cima ela contrai antes e ela obstrui a via de saída. E isso é muito grave a ponto de levar o sujeito à morte súbita. Então, para quem tem cardiomiopatia hipertrófica, a orientação é para tudo, não faz atividade física. Profissionalmente, então, nem se fala. Nós vamos refazer os exames, nós vamos ver a quantas anda essa via de saída sua, para ver se você está conseguindo injetar o sangue de forma adequada, para depois trabalhar quando, quanto e em que progressão eu começo a fazer atividade física. Então, não é um negócio que a gente fala geral de jeito nenhum, porque cada indivíduo é de um jeito, tem que passar por avaliação. Esse foi o que no final da terça-feira passada eu falei assim, mas mesmo assim, Mário, deixa eu só já falar uma coisa, esse cara tem que adorar o cardiologista. Eu lembro. Vai casar com a cardiologista, fica muito amigo, puxa o saco do cara. Por quê? Qual que é a brincadeira que eu tô fazendo? É uma doença potencialmente muito grave, mas se bem acompanhada, a sobrevida do cara é muito boa, as condições de vida são muito boas, mas precisa ser bem acompanhado. Porque o risco não é de uma dor no peito, o risco é de uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Então precisa ser muito bem acompanhado. Anderson, então o seu exercício, só o seu médico pode indicar, né, doutor? Não dá para o senhor falar aqui assim. Exatamente, não, de jeito nenhum. Luciene. Nem eu, nem médico nenhum, a gente não prescreve isso, não é igual toma de pirona para dor, não. Entendi. Luciene, boa tarde. Doutor, por que as dores no corpo pioram com o frio? Eu estou com 65 anos, sinto muitas dores no inverno. Sabe essa? É o seguinte, existem algumas teorias para isso aí. A teoria que mais se usa para isso aí é o seguinte, as dores no corpo são reflexos de dores articulares, dor que o sujeito tem nas juntas. Por quê? Porque na junta a gente tem um lubrificante igualzinho, tem tudo quanto tem engrenagem. Se você abrir hoje a engrenagem de uma bicicleta, você vai ver que ela é cheinha de graxa. Se ela não for cheia de graxa, aquele ferro um arrasta no outro, rompe aquilo, corrói aquilo tudo e deixa de ser funcional. A bicicleta para de funcionar em 30 dias. É a mesma coisa. Seu joelho, seu quadril, seu ombro, sua coluna, tudo isso tem uma espécie de graxa. Um tanto de líquido que é capaz de deixar aquilo ali bom o suficiente para ter a capacidade de articulação. Eu mexo na articulação com melhor capacidade porque ela é lubrificada. No frio, esse lubrificante ele endurece, ele diminui e endurece. E aí a capacidade que eu tenho de manter aquela articulação lubrificada cai, quando cai dá dor. Então é a explicação que é a mais coerente hoje em dia. E outra coisa, no frio você mexe menos essa articulação que já tem uma menor capacidade de lubrificação. Então aumentam-se as dores. É muito comum, principalmente em mulher idosa e geralmente caucasiana, as mulheres brancas, né? Isso é pior. Olha, Márcio, já tem uns meses que as veias que ficam ao lado da minha testa às vezes ficam muito visíveis e dilatadas. Às vezes, assim, quando eu estou parado. Quando ficam muito, dá para ver até elas pulsando. Pode ser alguma coisa mais séria, doutor? Pergunta do Márcio. Não, Márcio, geralmente não. Isso aí é o seguinte, Márcio provavelmente é um cara mais magro. Todo indivíduo que é mais magro, ele tem menos subcutâneo, ele tem menos... Se você pegar a sua mão, fizer tipo uma pinça com o dedo indicador e o dedo polegar e pegar só na pele, você vai ver. Se tiver um idoso do seu lado, faz isso agora que vocês não entenderam o que eu estou falando. Se você pegar na pele de um cara de 80 anos, vem praticamente só a pele. Se você pegar a pele de uma criança de 5 anos de idade, você não consegue pegar só a pele. Vem uma gordurinha embaixo da pele. Quanto mais velho, mais desidratado e mais magro é o indivíduo, mais eu me assemelho ao cara de 80 e tem só a pele. Quanto mais isso acontece, mais só tem entre a pele e o osso os vasos de sangue e os músculos. O que protege o vaso de sangue dessa visualização, da gente conseguir ver ele, é o tecido subcutâneo, é a gordurinha que a criança tem. Por isso que você não consegue ver veia em criança, né? Você não olha para uma criança e fala assim, nossa, olha o braço dessa criança cheio de veia. Mas você olha um cara na academia que faz crossfit e olha as veias dele. É porque ele tem uma veia maior? Não.
Não, é porque tem menos subcutâneo. Então, geralmente, preocupa menos essa história de estou vendo a veia, seja ela pulsando ou não, porque isso geralmente tem a ver com subcutâneo, não tem a ver com a veia. A veia é do mesmo tamanho para todo mundo. Doutor, desde que não tenha doença, né? Claro. Outra pergunta que chega aqui. É possível identificar a diferença da dor de quem está tendo algum problema no coração para gases? Não, Mário, não. Tanto é verdade. Hoje, no dia de hoje, eu internei uma paciente infartando com dor na barriga. A gente chama isso de dor epigástrica. É uma dor em cima do estômago, na boca do estômago. Lembra quando a gente toma bolada, quando é moleque? Você fala assim, nossa, tomei uma bolada na boca do estômago. E é ali. Ela tinha uma dor ali. A suspeita, inclusive, era que ela estava com uma síndrome dispéptica, que a gente chama, que nada mais é que azia. E não era, ela estava infartando mesmo. Então não tem. Como é que a gente faz para tirar essa dúvida? Médico, o cara do pronto-socorro vai te escutar falar como que é a sua dor, vai fazer um eletro, vai colher exame, vai botar o esteto no peito, para depois chegar à conclusão de que não é. Então não somos nós pela rádio, muito menos você que está em casa parado com dor, que vai falar que não é. Agora, toda vez que eu como feijão, eu distendo a minha barriga e fico flatulento, fico soltando pum mais do que deve. Toda vez eu vou no pronto-socorro? Claro que não, né, meu bem? Você já sabe que isso te acontece, você já sabe que você tem uma certa intolerância ao feijão. Comeu feijão, agora você se vira e aguenta. Também não precisa ficar paranoico, não. E por que o feijão causa isso? O feijão fermenta? Feijão, não? Por quê? Mas é muito comum feijão. Tem gente que reclama. Aí, come feijão, já viu, batata doce, essas coisas. Você sabe por quê, doutor? Não, né? É porque fermenta, é a fermentação do feijão. Ué. Não tem gente que fala assim, não, eu deixei o feijão na água de ontem para hoje, que aí já saiu o gás todo. Não é bem assim, mas já melhora, já alivia. Então é fermentação toda alimentação, Mário, fermenta. Por quê? Porque no intestino nós temos bactérias, que são as bactérias que vão comendo esse alimento e transformando, quebrando esse alimento nas moléculas, as bactérias vão ajudando. E cada vez que isso acontece, gera gás. Então não é à toa que todo mundo arrota e todo mundo peida. Não tem frescura para isso, não. A minha mulher Rina, minhas crianças, estão tudo aqui do meu lado. Mas é isso mesmo. Entendeu? Entendi. Porque isso nada mais é do que você metabolizando a comida que você comeu. Lennon, por que a diabetes tipo 2 não tem cura? Não é bem assim, não. A diabetes... não é bem assim, não. A diabetes tipo 2, que é aquela que eu causo, vamos pensar assim, é aquela que eu crio resistência à insulina, que o meu problema não é a produção de insulina, eu consigo, em alguns determinados indivíduos, melhorar muito e às vezes até parar de tomar remédio. Mas para isso eu preciso de uma mudança de vida muito grande. Eu consigo, por exemplo, pegar, vamos sempre naquele contexto que a gente faz, né? Obeso, não faz nada de atividade física, come um bolo de chocolate todo dia e só macarrão. Se esse cara vira diabético e eu faço ele virar Fernanda Keller, você vai praticar só atividade física, alface, tomate, frango grelhado e água mineral. Esse cara, a chance dele precisar de remédio, uma área é muito pequena, então eu consigo resolver. A diabetes tipo 1, que é aquela que eu não produzo a insulina, essa não tem jeito. Essa não tem terapia hoje no mundo, transplante de pâncreas no mundo, efetivo, que dê a esse indivíduo a capacidade de voltar a fazer insulina. Aí a tipo 1, porque é falta essa infelizmente não tem resolução mesmo, essa vai ter que usar remédio. Agora, tem um controle absurdo da doença. Hoje tem dispositivo que você coloca, que é tipo um bipzinho, tipo um celularzinho que você coloca na pele, esse dispositivo lê a quantidade de glicose e entrega a quantidade de insulina que você precisa. Então, diabetes tipo 1, quem tem sabe disso, as terapias hoje são muito melhores do que há 10 anos atrás. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Eu aprendi com o senhor aqui, mas eu sou difícil de aprender. Diabetes, então, é excesso de açúcar no sangue. A insulina é uma espécie de antídoto para o açúcar que é produzida no pâncreas. Então, quem tem diabetes ou tem alguma dificuldade para produzir insulina ou comeu açúcar demais, tanto açúcar que a insulina desistiu. Falou, meu, você não dá mais não. E aí o sangue fica tipo um copo cheio de Nescau, assim, e o líquido não passa, porque está meio viscoso, assim, vai engrossando. Quanto mais nas extremidades, mais finos são os vasos, por isso quem tem diabetes, às vezes tem que amputar o pé, tem problema nas extremidades. Aprendi tudo errado ou é mais ou menos assim? Perfeito. Na próxima terça-feira não precisaremos do Henrique, porque Mário vai... É isso aí, perfeito. Aprendi certo, perfeito. Exatamente isso que acontece. Eu aprendi certo? Claro, pô. Eu tô falando que eu nunca mais tive exatamente isso que acontece. Aí, ó.
Eu só tive cefaleia depois que eu tive aula com o senhor. Dor de cabeça nunca mais. Não existe mais dor de cabeça pra você. Não, dor de cabeça, só cefaleia. Vou ficar um médico, quem me dera. Doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Eu insisto e repito. O senhor presta um serviço aqui na Rádio CBN, trazendo essas informações, dizendo pra gente como é que funciona o nosso corpo, explicando para que servem os medicamentos, quando é que a gente tem que correr para um médico. Quando o senhor falou aí agora, a diferença de gases para dor no coração, não dá para saber. Ou explicando outros dúvidas que chegam aqui. Muito agradecido, tá bom, doutor Henrique? Estou falando sério agora. Não, muito agradecido eu. Mário, por conta do negócio do Covid, alguns haters, né, que chamam, né, alguns indivíduos falavam, pô, mas às vezes você exagera, tal. Na CBN, há mais de um ano, né, que nós estamos aqui, eu nunca tive um feedback negativo. É sempre muito positivo. Então, eu já falei isso várias vezes, minha terça amanhece melhor porque é dia da CBN. Muito obrigado. Vão com Deus, boa semana para todo mundo.